Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo bloco do Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador e editor por aqui, e nesse bloco, junto comigo, estão Lorena Herrero, Otoniel Oliveira e Wellington Macedo. Artista é acusado de apropriação cultural ao lançar coleção com letras inspiradas em arte amazônica. Então, eu não quero ficar falando muito aqui do nome da empresa em si, mas fica só esse primeiro aviso aqui, que é uma empresa grande, de roupas e tal, e esse artista, chamado Felipe Grimaldi, foi convidado para fazer uma série de artes que envolvem um material licenciado da Disney, mas essa arte que ele, como artista, reverbera muito, que é a arte inspirada aí em abridores de letras amazonenses, né? São artes, na verdade, inspiradas em artes vernaculares, né, da cultura popular. Então não vai só em arte de abridores de letra, de barcos, né, amazonense, mas também vai para o sentido daquelas artes de caminhão, sabe? Aquelas artes que você vê bastante feito nas letras também, de frases de caminhão e tudo mais. Então, Felipe Grimaldi é uma figura bastante famosa no Instagram, inclusive, conhecido aí pelo bordão Chora Photoshop. Então, se você bateu com ele aí nas redes sociais, no Instagram, TikTok e outras redes que ele compartilha, provavelmente você já viu alguma coisa onde ele reage a artes de artistas cartazistas também, né? Que é a galera que vai fazer a arte de divulgação de supermercados e tudo mais. Então, essas artes foi o que levou ele, essa reação, e ele dá cursos sobre isso também há mais de 10 anos e tal. Ele é designer, especialista também no assunto de tipografia. Então, ele vai levar essa arte ali popular para o Instagram e reagindo ali originalmente àquilo, né, uma reação ali genuína, ele eleva inclusive o nome desses artistas, que ele bota lá @ dos artistas e compartilha a galera e tal, e faz o pessoal também olhar um pouco melhor ali para essa arte que a gente passa muitas vezes despercebido, que é essa arte vernacular, chamada de arte vernacular. Essa arte feita sem muito apelo técnico do design, sabe? É uma coisa que segue para um outro sentido de improviso também, de passado de pai para filho, muitas vezes, a função de letrista. Então, assim, é uma função de muitos anos, né? Da galera pintar letras à mão é uma coisa que está aí desde muito tempo, né? É uma coisa que, inclusive, é de antes da prensa, né? O próprio sentido de criar um cartaz, né? Ele vem de antes da gente fazer uma impressora, imprimir essas coisas. Então, inclusive, os materiais, né, as letras que hoje a gente usa aí no computador, elas um dia foram inspiradas em letras que foram feitas à mão. Então a gente tem essa arte aí sendo usada no design há muito e muito tempo. E aí o que aconteceu? Ele, junto com essa grande empresa, fez essa série de artes e foi simplesmente para produtos de casa, né? Tanto almofadas, camisas, calças e tudo mais, saias, e foi para tudo que é coisa. E aí começou esse debate sobre a apropriação cultural, né? Que é sempre uma coisa muito delicada da gente trazer para cá, porque ela geralmente traz uma polêmica que vai para um caminho de cancelamento. A apropriação cultural, ela não é debatida, ela vai para o sentido de cancelar a pessoa que se apropriou culturalmente, segundo alguém. Alguém falou, e principalmente se esse alguém for detentor de algum lugar na sociedade que é de um porte identitário, né? A pessoa é uma pessoa negra, falou que é racismo, então é racismo. A pessoa que é indígena falou que é apropriação, então é apropriação. E esse debate, ele vai para o caminho do cancelamento, que não debate tanto, e ele cria mais um viral do ódio que mais viraliza do que ajuda no debate em si, sabe? Na construção desse debate. Então, essa questão do viral, inclusive, o viral do ódio, é uma coisa que as empresas estão usando hoje em dia. Então não dá para deixar de perceber que as empresas usando o viral do ódio e essas artes caindo no viral do ódio faz com que a empresa venda mais.
E isso é muito complicado, porque a gente tá aqui, gente, no capitalismo. A coisa vai funcionar desse jeito. Então, fica muito complicado da gente avaliar. Mas vamos aqui para as aspas do próprio Felipe Grimaldi, o artista que, depois de muita polêmica envolvendo essas artes e apropriação e tal, ele veio fazer um pronunciamento que ele foi divulgando para os jornais. Essas fontes aqui, elas saem direto de um jornal de Belém, o BT+. Então vou trazer essas aspas do Felipe Grimaldi aqui no jornal. Vamos lá. Abre aspas. Pesquiso sabedorias populares latino-americanas há 10 anos. Dentre elas estão o fileteado portenho, carroceria de caminhão, letras de barco amazônicas, cartazismos e letras xixa peruana. Todas essas sabedorias foram passadas de pintor letrista para pintor letrista. E sempre cito meus mestres. Mestres pelos quais fui autorizado a replicar e propagar esses saberes, trabalho diário que realizo em minhas redes. Além das aulas que leciono há 10 anos no SESC SP, uma instituição séria e comprometida com a difusão da cultura brasileira, utilizei em algumas peças de minha autoria, registrado, pintado há 3 anos em uma homenagem aos mestres Abdores e mestre Luiz em especial. Esse trabalho foi 100% digital por conta de questões de produção. E o que demandava técnicas que não pude convidar um abridor de letras, porém, parte do valor recebido foi revertido ao mestre Luiz como forma de repartição de rendimentos. Fecha aspas aqui para essa primeira parte do relato do Felipe Grimaldi. Então a gente pode começar a debater daqui, e aí depois a gente entra no caso da banana frita, que é uma outra camada aqui também. Então a gente fala agora especificamente das letras amazonenses, dos barcos, e depois a gente entra nessa outra camada que também teve aqui do Felipe, para tentar organizar um pouco esses sentimentos aqui que nos batem. Lorena, o que você pensa desse fuzuê? Eu vou tentar até ser mais objetiva para dar mais tempo para o pessoal do norte comentar, né? Assim, eu acompanho o trabalho do Felipe Grimaldi há um bom tempo e eu percebo pelo trabalho dele que ele é um cara que ele tem uma pesquisa muito aprofundada da origem das coisas, do entendimento de que essas artes são artes populares e todo esse negócio. E, assim, supondo que ele está falando, o que ele está falando ali é o que é mesmo, ele está tendo ali uma fonte que ele fez com inspiração clara, mas uma fonte que ele produziu, então em questões legais de fonte não tem nenhum problema, né? A autoria dele, direta. Ele vai estar fazendo um trabalho dos quais ele tem uma ligação com um mestre que ele aprendeu com, e, portanto, ele está divulgando, ele é um letrista, ele é um letrista que aprendeu com outras pessoas, ele é uma pessoa que está fazendo parte desse ciclo, né? Então, a gente tem essas questões ali, ele diz que reverteu o dinheiro ali para o mestre que ensinou ele, e isso tudo eu acho não só, tipo, natural do processo de alguém que trabalha com esse tipo de coisa, que de fato trabalha com arte popular, como é uma coisa que, assim, eu acho muito importante se fazer. Dito isso, a gente tem um Mickey nessas coisas, eu acho que automaticamente isso deixa as coisas um pouquinho mais complicadas, porque a gente está tendo uma produção completamente capitalizada. Eu não sei por que o Mickey está nessa imagem, porque ele não combina com nada. Então, já tem para mim, já tem essa crítica, assim, mas aí é o que acontece, né? O cara tá ali fazendo o trabalho dele, vem alguém faz uma proposta, vamos botar o Mickey nisso aqui, e você fala, tá, né? Eu vou fazer. E pensando nos produtos mesmo, eu acho até estranho, não sei se passou, o que passou pela cabeça dele, mas eu achei estranho o resultado final, porque ele, para mim, é uma amálgama de elementos que conversam, talvez para quem não sabe do que se trata, mas para quem sabe, não parece que conversam tanto assim. A própria estética dos elementos das carrocerias, para mim, não conversa tanto com as letras de barco. E eu não lembro qual foi o nome da mulher que citou isso, que eu vi no Instagram, mas a gente vai ter, inclusive você botou a imagem agora,
esses produtos que vão ter letras de barcos amazônicos com palavras de gírias de estados nordestinos, com letras de carroceria de caminhão que são sudeste, ali até de países vizinhos. Então eu não entendi. Resumidamente, eu não entendi a conexão entre os elementos. Ele parece só tipo, vamos fazer Brasil. Pega uma coisa aleatória de cada coisa aí e põe. Então, eu olhando para esse resultado, eu não achei nem que casou algumas coisas. Então, eu estranhei quando eu vi esse trabalho vindo dele, porque não me parecia do feitio. E aí eu não sei, porque a gente que trabalha com essas coisas sabe como é que funciona quando você está trabalhando para empresa grande, porque os caras estão cagando. Então você não sabe se ele fez uma proposta e os caras simplesmente não estavam nem aí e falaram é isso ou não é, ou se ele realmente fez isso por uma ideia dele. Para mim, assim, eu tô fazendo uma crítica ao resultado, eu achei esquisito, eu não gostei muito, achei que tem coisas que não conversam para quem sabe dessas coisas, mas eu também não quero virar e falar, ele fez isso de propósito, porque ele não tá nem aí, porque não combina com o trabalho dele e a gente não sabe como é que funciona. Mas eu achei um produto que, para mim, o Mickey tá representando muito bem. Ele é só tipo, vamos pegar essa coisa, essa estética bonitinha, e vamos vender, porque as pessoas querem consumir identidade brasileira. Para mim é isso que ficou. A ideia é trazer, pelo que parece, né, o briefing veio no sentido de puxar essas letras, esse estilo, como um estilo visual. É uma forma visual de representar o Brasil através de tipografia. Para fazer esse material, eles precisam da aprovação da Disney, né? Então, assim, é uma junção nova, vamos dizer assim. Não lembro de outro momento existir essa mistura aí de Disney e esses elementos. Então é uma coisa que acaba ganhando um sentido de inovação, porque está fazendo algo que realmente é diferente do que é visto, e quem gosta dos materiais da Disney certamente vão amar. Não tem uma relação assim de o que é isso, é estranho. Não, é maravilhoso para quem gosta dos materiais da Disney. Isso funciona muito bem, porque traz essa característica brasileira que a empresa queria muito, mas esses elementos que as pessoas já são reconhecíveis, né, de elementos de personagem da Disney. E especificamente os personagens em volta do universo do Mickey, né, que a gente vê, né, nesses materiais. Então, assim, nesse sentido, eu acho que caminha na ideia de ser um estilo. E agora, ser um estilo é válido quando a gente pensa nessa questão do meio tradicional, né, da arte tradicional dos abridores de letra, né, que aí me traz aqui essa reflexão, que inclusive é uma reflexão que vem lá da galera que cuida desse trabalho dos abridores de letras, que é o Instituto Letras que Flutuam, né? O Instituto Letras que Flutuam, ele é uma associação sem fins lucrativos que tem há 15 anos de atuação em parceria com artesãos de letras e de barcos amazônicos. E tem desenvolvido projetos de geração de renda, capacitação para o mercado e fortalecimento do saber tradicional. Então, entender isso como um saber tradicional, esse instituto vem aqui como uma forma de tentar dar um retorno para esses artistas que vivem disso, fazendo a artezinha no barco deles, até hoje. Então, quando você bota uma grande empresa como a Disney no meio disso e não pensa nesse retorno, eu entendo a crítica que o próprio Instituto vem trazendo. Em uma carta aberta, eles fizeram uma crítica a esse material, o uso do material, e não só não é uma crítica sobre o visual do material, é uma crítica sobre essa falta de retorno à comunidade. E é uma coisa que a gente sempre fala aqui. O retorno à comunidade é algo muito importante de se pensar quando você pensa na arte da cultura popular. Você está pensando numa arte da cultura popular, se não tivesse retorno, se não tiver esses artistas estiverem ganhando alguma coisa com isso, se você não fizer um trabalho junto com eles, não trazer um Instituto Letras que Flutuam para o meio disso é muito complicado. E aí você traz o Felipe Grimaldi, que está em alta no Instagram. É óbvio, gente, tem um movimento de marketing muito profundo aqui, que é trazer uma pessoa que está com um hype muito alto nas redes sociais. Então você não vai trazer o Instituto Letras que Flutuam, que é de Belém, do Pará,
para fazer isso se reverberar. Por quê? Porque eles não têm visibilidade que o Felipe Grimaldi tem, que é um paulista, que está no centro do eixo econômico do país, que mesmo que ele tenha essa proximidade, ele tem essa área de conforto, né, de privilégio, de poder exercer esse papel. Então, assim, é extremamente necessário. Eu entendo muito esse debate, eu entendo muito esse sentido de revolta que causa, porque de fato a gente fica nessa preocupação. Ô Toniel, você que está em Belém, que também junto com a Wellington estão em Belém, que vivem mais essa questão ribeirinha, que inclusive na nova animação que a gente está trabalhando aí, traz um pouco dessa referência também, que é o Vila Barca. Em breve quero falar mais aqui no Folclore BR sobre isso. Como é que você percebe essa relação? Como é que você também vai pensa assim, esse impacto no seu trabalho? Como é que você vê isso? É uma questão que a gente precisa discutir de uma forma bem direta, assim, Anderson, porque eu conheço, né, eu já trabalhei junto com a Samia Batista e a Fernanda Martins, que iniciaram o projeto Letras que Flutuam. Então, eu conheço o trabalho delas há mais de uma década, acho que 2 décadas já, a gente se acompanha. E eu vejo que, entre outras coisas, tem uma intenção muito grande de colocar uma perspectiva de design nesse tipo de estética. Não é uma estética só por ela ser, mas é uma estética como um design funcional de uma geração de renda, uma metodologia de trabalho para esse pessoal envolvido, que são o que a gente chama dos mestres, né, abridores de letra. A forma como elas fazem essa pesquisa já rendeu documentário, já rendeu livro. E, Anderson, assim, eu posso te afirmar, porque daqui de Belém, eu e o Elita, a gente vê isso. Teve um boom enorme, que deve ter chegado nesse designer paulista por causa desse boom, para olhar para essas letras de barco como um elemento de design depois desse projeto do Letras que Flutuam. Antes, ninguém dava bola para essa estética. Assim, antes a gente não olhava para isso como um elemento de design, a gente não olhava para isso como um elemento gráfico interessante, mas agora, se tu for ver, assim, é um estilo que está nos elementos que a cidade está, aqui Belém, né, no caso, a cidade está fazendo propaganda da COP, então está em festival, estética que vem para festival de música, para tudo, né? A estética de um dos logotipos da série, ela tem também essa influência. Ou seja, não dá para a gente olhar para esse projeto Letras que Flutuam sem ver que teve um impacto de influência muito grande na forma como elas construíram essa dinâmica de decupagem e representação das letras, dos abridores de letras para elementos de design. Agora, como elas fazem, é um jeito muito ético, assim, não só por conhecê-las, mas também por ver o livro e as publicações, os artigos que elas fizeram e as postagens, né? Então, elas têm um olhar muito assim de esse autor, né, esse mestre abridor, ele também é um ativo dentro dessa construção. Ele vai assinar isso, ele vai colocar isso como um ponto. Eu sei que é muito tênue uma linha que separa entre uma obra que você vai ter uma autoria de uma estética, de um design, para uma cultura popular e uma linguagem popular. Eu sei que tem uma questão aí muito de uma dinâmica de mercado também. Assim, a gente vai olhar para isso a partir de uma perspectiva de como é comercialmente. Por exemplo, o Conan está em direito autoral livre. Pato Donald, acho que está em direito autoral livre agora também, né? Mickey também. Então, é muito complexo a gente definir um parâmetro assim, certo, errado, definido. Acho que a Lorena foi cirúrgica em muitas análises bem objetivas dela, assim, com relação ao produto específico lá. E eu acho que, a partir dessa leitura da Lorena, a gente pode fazer um rastro de como pode ter sido a genealogia desse projeto, assim, como é que pode ter sido o briefing dele. Então,
longe de mim julgar um artista que talvez com um projeto desse pegue um orçamento de um ano inteiro de trabalho, sabe? De uma vez só. Então, quem somos nós para dizer assim, pô, artista, não faça isso. Ninguém tá... A gente não está falando de um cara de São Paulo que é o colonizador, sabe? É o bandeirante que está cortando a cabeça das pessoas. Né? A gente está falando de um cara que também está lutando para sobreviver. Sim. Tendo isso em perspectiva, a gente entende que o conceito de lugar de fala, mais do que, e a gente pode externalizar ele para o conceito de apropriação cultural, muito mais, e assim, não vejo o lugar de fala nunca como um lugar de silenciamento, não deve ser, é um lugar de genealogia, você entender como é que essa pessoa chegou a produzir aquilo, de onde veio aquela questão. Então, de onde você traz os rastros que compõem a sua autoria? Você, como autor, pode falar de qualquer lugar. Acho que você é autorizado a falar de qualquer lugar. Mas eu achei lindo uma explicação do Silvio de Almeida, quando ele tirando assim essa rusga do lugar de fala como um lugar de silenciamento, ele disse que é um lugar ético. Então, a forma como você trabalha eticamente com aquilo, que eu acho que o autor paulistano, aí, o sudestino, ele estava querendo dizer, né, num sentido de, pô, olha, tentei fazer uma referência com um mestre específico que eu dei o nome para ele de Mestre Luiz, Mestre Luiz me autorizou, tá, ok, mas assim, não vamos pegar uma pessoa dentre várias e dizer assim que essa pessoa te autorizou e está tudo bem. Não é assim, né? A gente, quando a gente fala sobre os mestres abridores de letras, é um ecossistema de muitos autores, geralmente autores muito pobres, que se eles vão receber um orçamento assim, sei lá, 1% do que seria um orçamento de uma empresa grande para fazer esse projeto, ele já poderia ficar muito feliz e dizer assim, olha, tá bom, eu autorizo e tal. Então, vamos ter cuidado com isso, assim, para essa sinalização de autorização não vir de uma forma complicada, porque eu quero falar isso, Anderson, sobre metodologia de trabalho, que se perpassa por tudo que a gente faz, inclusive por todas as coisas que o estúdio faz, assim, a série Vila Barca e etc., porque a gente precisa ter uma noção de, entre outras coisas, que a autorização ela não é uma questão sine qua non para você fazer alguma coisa. Você, como autor, faça o que você quiser. Pire o cabeção aí. Como a Lorena falou, assim, mistura aí o Pateta com Conde de Monte Cristo e mete uma letra aí com estilo rupestre da Finlândia, faz aí sua doideira. Se eu vou gostar disso, é outra questão. Se eu vou achar isso politicamente adequado dentro de um conceito de leitura ética, é também uma outra questão. Então, para mim, passa muito esse ponto assim de ver que esse trabalho e essas pessoas são pessoas aqui próximas. E eu sei, sim, não quero falar sobre nenhum artista específico, mas a forma como a gente aceita ou recusa trabalhos, ou a gente chama pessoas para fazerem parte do projeto e tenta... É uma escolha ética, entre outras coisas, de uma metodologia funcional, de uma metodologia de condição de possibilidade, mas é uma escolha ética também. E nessa escolha ética entra um processo de você entender até que ponto aquele elemento tem um significado para uma certa população. Afinal, você não vai fazer um produto que vai ficar só em lojas daquele canto lá. Vai ficar em todo o Brasil. Se eu for aqui do lado, eu vou ver isso. Qual é o impacto econômico que isso está trazendo? Então, qual é a dimensão ética que nós, como artistas, damos quando a gente aceita um briefing assim ou assado do nosso projeto? É o que a gente quer aceitar? É o que a gente quer trabalhar? Vai ser o orçamento de um ano inteiro do meu trabalho, esse projeto? E aí, pô, eu vou vender aqui a minha alma e tal para fazer esse projeto. São escolhas. Agora, arque com as consequências. Então, um espaço como esse aqui é muito legal para a gente ter em mente que aspectos do teu trabalho não terminam no teu trabalho somente, mas em todo o ecossistema que o teu trabalho abre. Nesse sentido, só para terminar, eu queria convidar o pessoal, né, a conhecer e discutir um projeto que eu gosto muito dessas minhas duas amiguinhas, a Fernanda Martins
e a Sâmia, que é Letras que Flutuam, tá? Então, acho que é uma metodologia muito adequada para a gente discutir como é que pode ser feito um trabalho como esse. Perfeito, é isso. Eu acho que fica uma coisa desse pensamento de o quanto isso retorna para a comunidade, né? Como é que a gente vai usar isso e massificar isso, tá no Brasil inteiro, e vai usar isso como um estilo. Eu fico um pouco com o pé atrás na questão quando bate realmente falando dessa questão do estilo. É tipo como se não pudesse ser usado. E aí algumas pessoas vão olhar isso como uma espécie de freio para os seus próprios trabalhos, assim, tipo, eu não posso fazer isso, então eu não posso me inspirar. E na carta que elas colocam, né, na carta aberta do Letras que Flutuam, elas comentam sobre essa questão e tem uma aspas aqui que eu trago, que é seguinte: o ofício de pintar letras em barcos amazônicos é um saber, não um modelo ou estilo. E fecha aspas. E aí entra um pouco nesse debate de se isso pode ser um estilo. Porque eu acho que pode ser um estilo, ao mesmo tempo que ele é um ofício tradicional. E isso pode sim inspirar um estilo. Só que esse ofício tradicional ele não pode ser esquecido. E é aí que é o grande coisa do mercado e desse bolo capitalista que a gente vive. Que muitos desses saberes tradicionais, eles são esquecidos. Então você vai, inclusive, hoje, não lembrar que as letras que nós usamos hoje no computador, um dia foram criadas por alguém na mão. E um cara que às vezes não tem nem tanta notoriedade assim, criou algo que hoje é fundamental para a nossa escrita, assim, que é algo, a letra Times New Roman, letras que a gente usa aí na internet, no computador o tempo inteiro, que a gente simplesmente esqueceu de quem foram os criadores. Não era um fazer tradicional nesse caso. Mas no caso das letras de barcos e esses artistas que trabalham com essas letras, é um saber tradicional passado de pai para filho que se transformou ao ponto que se ele descola desse saber europeu como ele chegou, né? Que os barcos eles têm esse início ali numa ideia também europeia de pintar os barcos. E aí isso se descola para esse saber tradicional e se mistura o se vira do povão. E aí vira uma outra coisa, que aí a gente entra assim nesse debate de que deveria ter um retorno para esses artistas e pensar mais nisso. E eu acho que o Felipe, como um artista sudestino, infelizmente ou felizmente, ele tem que pensar nisso mais ativamente, ele tem que caminhar em direção a isso de uma maneira mais voraz, porque o Felipe Grimaldi, que poderia existir em Belém, ele não vai ter a mesma notoriedade que esse Felipe Grimaldi que existe no eixo sudeste, porque ele não vai ter. Inclusive, não tenho dúvida que existam artistas extremamente competentes, tal qual o Felipe, em Belém. Claro que existem. Só que ele não vai ter a mesma visibilidade por essa questão da mecânica, de como funciona esse eixo econômico que nós temos no país, como funciona a visibilidade para estados do norte, e toda essa questão que faz com que uma empresa gigante não olhe para esses estados nem na pesquisa. Já olhem para a pessoa que está mais famosa, que tem mais números para trazer e converter para essa empresa. Então, assim, esse cidadão que vai ficar nessa posição, ele tem que pensar isso. Não, mas é sudestino. Culpa minha ter nascido sudestino, infelizmente? Sim. Tá? É isso. Você é sudestino, você é privilegiado e você precisa ter isso dentro da sua zona de trabalho. Não tem outro caminho. Só um ponto. O que a gente tem de específico nessa questão é que tem autores que estão vulneráveis economicamente hoje em dia, e eles têm um projeto que faz com que eles sejam autores que trabalhem com isso em elementos de design. Então, eles assinam as suas fontes. Eles assinam as fontes que eles desenham no barco. Aquele tipo de a Fernanda e a Sâmia, elas desenvolvem aquilo como um produto para que ele venda. E o lucro vai para ele. Então, quando um artista faz algo baseado nisso, ele está fazendo uma tradução. Ok, eu entendo. E o artista é livre para fazer isso.
de novo, não é uma questão de uma metodologia assim, você pode, você não pode, mas é uma questão ética. Até que ponto você, como tu falaste assim, quem eu sou, o que me constitui, não estou sendo desautorizado, mas como o Silvio de Almeida fala, o que me constitui eticamente para eu fazer uma escolha? Eu sou a pessoa mais adequada para esse projeto? Não acho que o lugar de fala é um lugar de silenciamento, não acho de forma alguma. Mas demonstra uma questão assim de entender qual é a sua posição dentro de um ecossistema que não termina em você mesmo, sabe? Quando ele discute uma questão dessa, quando a Sam e a Fernanda discutem questões dessas, e quando a gente vê os mestres abridores de letras, não como alguém que só tem um nome, mas como alguém que também é um autor e pode se tornar um CNPJ, desde que a gente dê condições de possibilidade para que ele exista. Desculpa, falei muito, Wellington. Não, eu só queria dizer uma coisa. Quem se apropria das coisas é o capitalismo, tá? Isso não é um problema individual. Isso é um problema da sociedade capitalista. A Sâmia foi minha professora, conheço ela, colega de trabalho do Otoniel. É uma artista e uma pessoa eticamente, né? E é muito preocupada com essas questões. Agora, me preocupa muito quando saem, assim, eu vi a nota no Instagram, curti, tenho acordo com muitas coisas que ela fala, tenho acordo com muitas coisas que o Otoniel traz, mas também me preocupa muito essa questão daquilo que a gente vem falando, em que inclusive eu estava conversando com o Otoniel sobre uma outra questão que está ligada a isso, que quem é que decide o que a gente pode ou não pode fazer, né? A partir de que lugar? A partir de qual? Todos nós temos lugar de fala, né? Nós partimos de algum lugar, né? E ter essa consciência é importante para a gente até saber se nós somos a pessoa mais adequada para aquele trabalho e se o nosso trabalho tem uma questão ética ali, né? E como é que eu posso respeitar essa questão ou não. Porque o capitalismo, e aí quando entra a empresa, gente, aí fica mais foda a situação, né? Porque a gente está falando de um artista que tem o trabalho dele, né? Que defende o trabalho dele, tá correto? Como qualquer artista, como qualquer um de nós tem que defender, né? Acho que citar os mestres é o mínimo, a gente citar as nossas referências, citar os nossos mestres, principalmente quando o nosso trabalho é baseado em alguém ou no trabalho de alguém. Mas não é só essa questão, também não vamos pegar alguém para ser o Cristo, né? A gente tem que discutir a lógica do sistema, a mercantilização dos próprios trabalhos, a mercantilização dos saberes ancestrais, a invisibilização dos saberes ancestrais. É aquilo que eu disse uma vez contando para o Anderson e para o Otoniel um caso aqui também de Belém, de uma pessoa que tem um saber ancestral, repassou esse saber para uma outra pessoa, aliás, para um grupo de pessoas, e alguém gravou isso em formato de música. E a partir daí gerou toda uma polêmica, uma confusão, porque aquilo ali era fruto de um saber ancestral, a pessoa não pediu autorização. Essas coisas são mais comuns do que a gente imagina. Então, quando estoura isso no Instagram, na rede social, uma questão específica, as pessoas ficam também querendo achar os culpados. Mas a grande responsabilidade disso é do sistema capitalista. É ele que se apropria de tudo. Agora, obviamente, que ele não se apropria no abstrato, no vazio, né? As empresas estão aí para isso, as marcas estão aí para isso. Nós temos que nos atentar como artistas, porque nós também somos usados. Nós também nos deixamos usar. Então, fica aqui essa reflexão. Eu acho que essa discussão é importante para que a gente reflita o nosso trabalho, o nosso papel enquanto artista e nessa nossa relação com a ancestralidade, com os saberes, né, populares, né, com essa cultura que é uma cultura linda, essa cultura desses pintores de barco aqui de Belém e do norte, né, porque não é só aqui em Belém, em outras cidades também da região norte. Exato, exato, assim, e o que eu quero trazer, vou trazer aqui uma outra camada desse debate para a gente amarrar ele aqui,
que vai para um outro caminho, que é dessa marca, é uma outra marca de roupas e tal, uma marca bem menor, né, infinitamente menor que a marca que vem fazer um licenciamento com Disney, e ela veio fazer trazer o trabalho do Felipe Grimaldi também, mas mais puxando para a área de cartazistas, esses cartazistas de supermercado e tal, e nesse trabalho, é um trabalho de estampa, né, estamparia, onde tem várias letras, essas letras também inspiradas nos cartazistas e tal, traz mitos brasileiros em palavras espalhadas pela estampa, né? Então temos aqui o Saci Pererê, Curupira, Boitatá, Mula Sem Cabeça, Cuca, Homem do Saco, Lobisomem, Iara. Então, esses são os mitos que estão ali adornando a camisa, toalha, saia, né? E vários outros elementos. Beleza. Chegou nas redes sociais do Felipe e a galera veio um outro tipo de sentido de cancelamento, que é ele chamar algumas dessas entidades de mitos brasileiros, no caso de os mitos que têm origem indígena, claro. E aí começa esse debate de que não são mitos brasileiros, e de que um artista sudestino está se apropriando de mitos, de personagens que fazem parte de culturas indígenas e tudo mais. E aí veio muita gente comentando sobre isso nas redes sociais, e a ponto de que ele teve que dar uma limpada nos comentários, e rolou indígenas tendo comentários apagados no meio disso. E como ele está falando com uma empresa, fica esse medo de manchar também a empresa no meio desse debate. E aí o que ele fez depois disso, desse barulho todo, eu vou comentar aqui abre aspas aqui para o Felipe novamente. Vamos aqui para nova aspas do Felipe Grimaldi. Sobre o caso das peças com a marca Banana Frita, a gravura foi lançada há quase um ano e as peças de roupas no mês passado. Fiz a mudança da nomenclatura de coleção de mitos para lendas brasileiras, a partir da sugestão do professor Manuel Teles, especialista em folclore e lendas brasileiras. Ressalto que o mau uso da internet como ferramenta de cancelamento digital esvazia as discussões contemporâneas, gerando confusão sobre temas e desinteresse por parte dos mestres que detêm os verdadeiros saberes. Fecha aspas aqui para o Felipe Grimaldi. E aí ele mudou o nome lá na tipografia, não na tipografia, não foi, porque o nome mitos não estava na roupa em si, mas ele estava na divulgação. Então ele mudou de mitos para lendas através dessa colaboração com o professor que ele foi buscar. E aí cai nesse debate aqui que a gente volta de novo. Eram mitos ou eram lendas? Eram mitos. Cara, eu achei isso tão complicado porque eu acho que quando esse pesquisador que ele citou fez algum posicionamento, ele deve ter partido de alguma lógica, e a gente sabe que não tem... Que o significado das próprias terminologias, eles vão ter interpretações diferentes dentro desses próprios campos de debate da ciência social, dos estudos folclóricos e tal. Mas essa mudança foi completamente inútil. Essa Exato. mudança não fez diferença, ela não vai fazer diferença nenhuma, porque a gente tem uma diferenciação sim entre mitos e lendas, ela pode ser difusa em alguns momentos, mas assim, pelo menos na nossa linha de pensamento, a maioria dessas coisas aí são mitos mesmo, se não todos. Vamos dizer que o Homem do Saco... Assim como também podem se enquadrar como lendas, dependendo do contexto. Vamos dizer que o Homem do Saco talvez se encaixe mais como lenda urbana, né? Que a gente nomeia. Mas as próprias lendas urbanas, elas, dependendo do conceito, elas vão encaixar com mito. Porque se a gente fosse aqui pelo que a linha que o Andreoli também fala, a gente vai ter os mitos como uma definição mais... Tentando simplificar, uma definição mais conceitual, sem uma fixação espaço-temporal, enquanto a lenda tem essa fixação espaço-temporal. Mesmo que não seja num tempo específico, bem determinado, nem um local bem determinado. Se você diz que acontece em tal lugar, você já tem uma determinação disso. Nesse sentido, todos esses podem ser ambíguos nessa lógica, porque a gente pode ter eles enquanto conceito, o Saci Pererê como uma figura completamente ampla, você não tem ele preso a nenhum contexto temporal, nenhum contexto espacial, como algumas lendas vão ser.
A Yara ela já vai ter um pouco mais de restrição, mas é uma restrição que a gente não necessariamente vai dizer que é uma restrição de fato espacial, porque ela é uma restrição pelo simples fato de que são os locais onde se conta a história dela. A gente vai ter contextos onde a Yara é vista em tal lugar, e aí vai ser essa versão da Yara. Beleza, é uma lenda. Mas, enfim, a questão é, isso não resolve nada. É puramente uma questão, uma formalidade ali, tipo, gente, eu fiz essa mudança. As pessoas não vão fazer a menor ideia do que essa mudança significa, então eu realmente não sei qual foi o propósito. Só que, saindo um pouco dessas questões de nomenclatura, a gente tem um problema muito complexo mesmo, é muito sério, dessa questão das lendas brasileiras, né? O termo brasileiro como essa coisa que engloba todas as coisas, independente delas serem restritas a regiões específicas. Eu entendo o problema de ser da restrição ao brasileiro. Quanto mais eu pesquiso, mais eu começo a estranhar a gente botar tudo no balaio do brasileiro, sendo que tem coisas que são muito específicas de região, muito específicas de estado, muito específicas até de cidade, que não vão se espalhar para outros lugares. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que o motivo pelo qual as pessoas encrencam com isso não tem a ver com isso, e tem a ver com uma questão mais étnico-racial, né? De você ter os mitos indígenas ali. E os mitos indígenas, eles não são brasileiros. O Brasil é uma criação colonial, de fato é. E, portanto, você colocar os mitos indígenas ali no balaio de brasileiro é, mais uma vez, o processo colonial ganhando. O problema desse pensamento é que o processo colonial já ganhou. No sentido de que esses mitos que são originalmente indígenas, por todo o processo de colonização, já são acreditados e perpetuados e continuados por pessoas que não são indígenas, de vários lugares do Brasil. Não é só indígenas que acreditam e contam a história de Curupira, nem de Boitatá, nem de Yara e nem de Saci. Tipo, tem muitas pessoas que não são indígenas hoje e fazem isso. Por quê? Por causa da colonização, sim. Mas é o que é hoje. Não tem como a gente voltar atrás nisso. A gente virar e tentar falar que isso aqui não é brasileiro porque ele é indígena, não vai mudar o fato de que não é mais só indígena, né? Porque sim, a origem tá lá. Você virar e me dizer que a origem não é indígena, não tem como, tá? Aí é mentira. Mas é amargo a gente fazer, toda vez que a gente faz esse tipo de reflexão, é amargo pensar nisso, mas o processo colonizatório aconteceu, a imposição e esse fato de você pegar e arrastar pessoas, tirar do contexto delas e colocar dentro do contexto da colonização portuguesa, aconteceu, e por causa disso, as pessoas hoje, indígenas ou não, falam desses aí. A gente tem um monte de mitos indígenas que não passaram por isso, seja de povos indígenas que são de um contato mais recente. E aí, realmente, eu acho que já entra numa seara mais delicada. Eu lembro de quando eu fiz o Inktober, a série de ilustrações lá, de lendas que eu nem classifiquei como brasileiras, eu falei que elas estavam no Brasil, e que eu citei o Cupendiepe, que ele, se não me engano, é do Zapinaié. E ninguém que não é indígena fala que viu esse bicho. Ninguém. Então aí você virar e dizer, não, porque isso aí faz parte do Brasil. Eu entendo achar uma forçação de barra, porque não aconteceu essa troca e essa difusão. Agora, essas criaturas que a gente está vendo, essas entidades, estão aí justamente por causa que o processo colonizatório aconteceu e que as pessoas passaram a falar disso. Pessoas católicas falam desses bichos, pessoas que não são indígenas, pessoas brancas falam sobre isso, porque foi inserido dentro do contexto dela a partir da colonização. E você entrar nisso de, mas que não sei o quê, não dá, é triste, mas não dá, tipo, você pode falar da origem. Eu acho que reforçar a questão das origens é importante. Sim. Eu acho que é uma coisa que você não pode perder, porque aí sim a gente acaba com o negócio mesmo, que é realmente o Brasil tomando conta de tudo, porque o Brasil começa essa amálgama que todo mundo é brasileiro, todo mundo é a mesma coisa. Não, isso aí é a falácia. Mas dizer que não faz parte do Brasil, não faz parte de pessoas que são brasileiras e não são indígenas, não é verdade, simplesmente. É importante reconhecer o Brasil como um território. É um território. É um território onde nós vivemos, nós temos uma nação aqui institucionalizada. Existe esse território. E esse território ele é fruto de muita dor e sofrimento, muita questão colonial
que fez com que o Brasil surgisse, né? Então, dizer que alguma coisa é brasileira, você diz de forma genérica. Óbvio que é uma coisa que está em território brasileiro. Então, é uma coisa que é brasileira, é uma coisa que está em território brasileiro. O que é indígena não é mais brasileiro por estar aqui há mais tempo. E por uma simples questão de que não existia o Brasil antes da colonização. Então, esse erro também, ele é muito comum das pessoas colocarem os indígenas como os verdadeiros brasileiros. Eles não são. Eles não são porque eles não são brasileiros, no sentido de que eles estavam aqui antes da colonização. Então, é um debate sempre complicado? Mas eu sempre defendo o caminho das diversidades de narrativa e histórias. Cara, a gente bifurca histórias na nossa história o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente faz versões de mitos e religiões que nascem de outras religiões, que criam outras vertentes. As religiões de matriz africana, elas são um bom exemplo disso, que são outras formas de enxergar esses personagens que estão dentro dessa religiosidade. Então, você vai gerar outros caminhos de possibilidade. Iemanjá, como é contada aqui no Brasil, não é contada da mesma forma em países africanos, gente. É uma outra relação que se tem. E dentro do próprio continente africano, tem relações diferentes, porque tem vivências diferentes. Entre os povos indígenas existem curupiras. E curupiras, versões e possibilidades de curupiras diferentes, que criaram outros caminhos. Quando isso chega no folclore e na cultura popular, desse contato através de colonização, negros e indígenas, e europeus e tudo mais, a gente tem uma outra vertente. O Saci é um ótimo exemplo que a gente traz aqui, que ele tem traços muito claros, 3 caminhos muito diferentes, do indígena, do africano e do europeu. Então, assim, é olhar isso como uma diversidade mesmo. E aí a gente tem dificuldade de entender a diversidade brasileira. E ao mesmo tempo que colocar os indígenas fora do Brasil é muito complicado, porque os indígenas fora do Brasil é um trabalho que, inclusive, a extrema-direita gostaria muito que a gente nutrisse. Porque você coloca os indígenas fora desse debate do que é o Brasil. A gente defende aqui o Brasil é terra indígena. Porra, beleza. Ao mesmo tempo que a gente não pode se perder nesse caminho e entender que essas terras indígenas não é o Brasil inteiro que vai ser apossado pelos indígenas, como a extrema-direita coloca. Então, tem que tomar cuidado nesse debate, porque é um debate que às vezes você acaba alimentando esse outro lado político, que não é o nosso aqui. Então, você vai alimentar os indígenas como fora do Brasil, você vai alimentar uma outra vertente política. Então, é tomar cuidado para a gente não colocar também diversos povos, mais de 300 povos que existem no país, para fora desse debate todo. E não tá. Assim, os indígenas fazem parte do Brasil hoje. E eles estão vivendo na sociedade brasileira. E eles têm nacionalidade. Cara, esse debate, às vezes, vai para um lugar que você começa a questionar se o indígena tem nacionalidade. No Brasil. No Brasil tem. Tem alguns países que os indígenas têm um outro tipo de nacionalidade. Países vizinhos, inclusive. Que tratam os indígenas de uma outra maneira. Tem um outro tipo de nacionalidade. Não é o caso do Brasil. No Brasil, os indígenas têm nacionalidade brasileira. Então, assim, a gente precisa também entender isso. Assim, ó, é um espaço delicado que, às vezes, a gente fica dando... sobra discurso e falta diálogo. Que a gente tá aqui... Um monte de discurso na internet, um monte de coisa, de rede social, de debate, de Twitter, e aí eu vou dar atenção para todo mundo, eu quero que todo mundo esteja certo, e você não cria a sua própria linha de raciocínio. Então, assim, é muito importante pensar que você também tem que interpretar tudo isso. Então, assim, a gente precisa trazer esse debate para dentro da nossa casa, para dentro de nós. Não adianta de ficar falando aqui para você na internet se você olha os debates por alto e retuita um indígena porque é muito importante, né? É muito importante entender o que ele está falando também. Não adianta, Brasil é terra indígena, isso, os indígenas são os maiores. E aí, você entendeu o que são os povos indígenas? Você entendeu o que é folclore? Para ficar querendo colocar isso nessa zona de cancelamento? Você está falando de cultura popular, você sabe o que é cultura? Porra, a gente vai colocar isso que a gente desmonta o debate de cultura. Não existe cultura no mundo, então.
Todas as culturas se transformam, todas as culturas passam por esse sistema de transformação. Isso faz parte, e a gente entender isso é muito fundamental, não só para não indígenas, como para indígenas também, como para pessoas afro-brasileiras também. Todo mundo precisa debater sobre isso, a gente precisa estar discutindo sobre isso de uma forma de se apropriar também desse debate, não só ficar compartilhando em rede social. E isso me preocupa muito, sabe? E aí essa coisa de mudar de mitos para lenda não muda absolutamente nada, mas no sentido de mercado, parece que muda. Porque no mercado, mitos têm um peso de negativo muito maior do que lendas. Muito maior. Lenda é uma coisa que parece que realmente enaltece. O mito, ele é um negócio que bifurca. Na verdade, ele vai para muitos lados, que a gente tem o mito como enaltecimento, o mito como mentira e o mito como esse fazer desses povos, né, da forma de enxergar o mundo. Essas três formas de dizer a palavra mito, elas caminham tudo junto na internet. Só que fortalece o ódio. Fortalece o mito como sinônimo de mentira e apagamento. Por quê? Porque é a internet, gente. A internet fortalece isso. As redes sociais, os algoritmos fortalecem isso. E a gente não pode cair nesse negócio de ficar indo para um caminho que você nem pensou sobre aquilo. Então, na hora de você ir para esse caminho de cancelamento e tal, de falar, entenda. Então, mudar de mitos para lenda faz sentido mercadológico. Eu acho que até faz sentido. Mas agora, no sentido teórico, não faz. Não faz. E agora? Quem é que vai debater a teoria? Você vai chamar o quê? Um indígena para debater a teoria? Porque ele tem o lugar de fala? Lugar de fala de falar de mitos no Brasil, é isso? Só o indígena tem esse lugar? Não tem os afro-brasileiros não tem esse lugar? Ninguém mais tem esse lugar? Os brancos não têm lugar de falar de mito também? Então é isso, acho que complica tudo. Assim, quando a Welita coloca, caso aqui é o capitalismo, quando ela fala sobre isso, vai para aquele ponto que a Lorena indicou, assim, tentando perceber o que estava no briefing lá. Já estava no briefing lá dessa empresa, que eles tinham um contrato com a Disney, tinham que explorar com imagens originais, com composições originais, a imagem do Mickey, que já vinha aprovada pela Disney. Então, era aquele desenho do Mickey que tinha que entrar dentro de uma composição. Então, onde está esse problema, se não nessa estrutura de intenção mercadológica? Quando a gente vê essa construção que é uma coisa que é muito comum, né? A gente até já discutiu que a gente vê muito isso aqui, assim, olha, esse daqui é o verdadeiro. Não, esse daqui é o verdadeiro. Esse personagem é o verdadeiro, o outro é o falso. Esse aqui é o verdadeiro, o outro é o falso. Quem é você? Né? Você está falando por quem? Pelos indígenas. Você está falando pelos indígenas? Todos os indígenas? Você está falando pela Sônia Wayampi também, que é uma indígena bolsonarista? É uma mulher que também foi contra, né, que agora ela foi caçada, foi contra a distribuição de absorventes nos presídios. É essa a sua percepção? Então, a pessoa, por ser daquele jeito, ela vai falar a defesa daquele lugar. Parece muito, isso soa muito como uma reserva de mercado, mais do que uma intenção de ajudar a colocarmos a comunidade junto, sabe? Porque e eu já te falei que isso acontece várias vezes, assim, coleguinhas meus de outros lugares do país, eles ligam para mim, olha, você tem indicação de um autor indígena? De um animador indígena? Aí, pô, cara, assim, tem, mas você quer alguém pronto, né? E você quer alguém pronto porque você quer sinalizar no seu projeto a virtude de ter esse cara lá, né? Então é muito mais uma sinalização de virtude com relação a como esse projeto está inclusivo do que você se preocupar com a comunidade. Você quer que, sim, você não se importa com a comunidade dele. Você não se importa se ele é um indígena aldeado, se ele é um indígena que teve toda a sua trajetória na cidade, você não se importa com o desenvolvimento dele, você não se importa com as condições de possibilidade que ele teve para estudar aquilo, porque muitos dos indígenas que eu tive contato, e pô, comecei assim mostrando oficinas de ilustração, de quadrinhos, de animação, muitos deles foram para outras coisas da vida cotidiana dentro de uma sociedade aldeada.
eles tinham uma outra dinâmica de subsistência que não entrava nessa dinâmica a construção da arte como uma possibilidade de ofício profissional. Por quê? Porque eles não tinham aquilo como uma referência possível. Não é por falta de capacidade, não é por falta de técnica, não é por falta de nada, a não ser por uma condição de possibilidade de alguém dizer para eles, olha, isso aqui pode virar uma profissão. Então, nós temos que ter a noção de que os indígenas não são alienígenas. Eles não são uma entidade uniforme que detém todo o conhecimento específico daquilo, porque quem fala isso parece-me que está fazendo um discurso de reserva de mercado. Parece-me que está falando assim, olha, isso aqui até poderia existir, mas se eu tivesse feito, poderia existir. Se outra pessoa fizer, aí não, porque você de onde é? Você é sudestino? Você não pode. Eu deveria fazer porque eu tenho tal e tal. Assim, é o papo antigo da colonização do bom selvagem. O indígena é o bom selvagem. O indígena detém... Quem é esse indígena, cara? Os indígenas são uma sociedade... são indivíduos em sociedades plurais com diversas genealogias diferentes e ações diferentes. Eles não concordam entre si. É que nem o papo de uma vez um babaca assim estava falando comigo, né? Tal, porque feminismo e tal. Cara, você já conversou com mulheres feministas? Elas discutem entre si pra caramba. Não precisa um homem dizer quais são os problemas do feminismo, porque elas já discutem entre si muito. Tu achar assim duas feministas que têm a mesma trajetória acadêmica, trajetória de literatura, é muito difícil. Não há uma convergência em todos os pontos, assim como não há uma convergência em todos os indígenas, assim como não há uma convergência na esquerda, assim como não há uma convergência na direita. Indivíduos são feitos de dinâmicas plurais de tensão. A gente entender os indígenas como uma sociedade, a gente entender que essa pluralidade de tensões existe dentro de um processo que, como o Elliot apontou, também tem que ser visto como um processo mercadológico e capitalista. Então, se vem alguém aqui dizendo assim, lugar de fala, ninguém pode falar sobre isso porque está errado, mas compre meu livro, aí parece mais uma reserva de mercado do que uma preocupação com a sociedade, com aquele pensamento plural, sabe? Para fechar esse assunto aqui, quero trazer um comentário do Giovanni aqui para nosso papo, que é o seguinte: se tivessem nessa estampa mula sem cabeça, lobisomem, homem do saco, loira do banheiro, por exemplo, tirariam de modo desagradável o direito de reclamarem que é apropriação de cultura indígena? Vou te trazer um ponto aqui. Um comentário que está lá justamente nas redes sociais do Felipe Grimaldi. Mande. Abre aspas para o comentário. Infelizmente, o homem do saco não é uma lenda. Ele era o Laerte Orpinelli, que confessou ter assassinado mais de 100 crianças na região de Rio Claro, São Paulo. Não merece essa homenagem. Te responde? Te responde isso, Giovanni? Te responde? Não tem jeito, cara. Tiraria a apropriação indígena, mas entraria em outros problemas, né? E, pode ter certeza, se tirasse tudo, ia entrar a questão do... Não, mas porque o Monteiro Lobato que inventou o saci negro desse jeito, porque ele é racista. Ia ter um monte de coisa. Mas ia ter até problematização da mula sem cabeça, bobear. Mas o problema para mim desse negócio, porque é uma questão que a gente pode entender. Eu cheguei a cogitar essas coisas também, por causa da hostilidade que o ambiente cria, né, quando você tenta colocar questões indígenas nas coisas. Você tirar, que é o que até eu acho que é o jeito que ele fala, tiraria de modo desagradável, né? Você tirar essas coisas entra também na problemática de que, então, isso não pertence ao Brasil, né? Os indígenas não pertencem ao Brasil, é só a gente tirar. Tem o Brasil e tem os indígenas. E se de um lado a gente tem os povos indígenas querendo autonomia, querendo a consideração até como nações, a gente vai ter povos que se consideram nações, né? A gente tem eles dentro de um território e a gente tem outros lugares que inclusive levam isso em consideração. A gente tem a Bolívia enquanto um estado plurinacional, né?
Isso. Um estado é um território delimitado, que foi delimitado ali pelo processo colonizatório, mas que reconhece dentro dele a existência de variedades culturais, variedades sociais e a autonomia destas, né? Então, tirar os indígenas disso é uma fuga fácil, mas que eu acho que no longo prazo ela é um problema. Só que é isso, fica nisso, né? É hostil, a gente entra no ambiente hostil, as pessoas vão sim colocar temas indígenas que vão ser muitíssimo mal colocados, quando não forem racistas, quando não forem xenofóbicos. Então, é complexo, eu acho que daria. Você poderia fazer, lendas urbanas, não sei o quê. Provavelmente não teria muita coisa indígena, apesar de que certamente existem também. Mas é uma solução que não resolve. Ela resolve pontualmente aquilo e resolveria essa questão. Essa camiseta não ia ser chamada de apropriar cultura indígena, mas também isso entraria em uma seara que, se sair todo mundo fazendo, vai reverberar num problema muito complicado também. É isso, gente. Esse assunto, ele é bastante complexo, dava um programa inteiro só para falar disso, e eu tentei aqui, de alguma forma, até acelerar esse assunto e cortar algumas dessas coisas, não deu muito certo, mas eu espero que depois vocês consigam absorver melhor um pouco esse debate, e a gente passe a conversar mais sobre isso, sabe? E entender essa absorção dos discursos. Não adianta você só compartilhar o que está em alta na internet. Você precisa também caminhar em direção àquilo. Dar um compartilhamento não faz com que essa opinião também seja sua. Essa opinião, ela é sua no compartilhamento. Se você realmente concorda com aquilo, é uma outra camada que muita gente acaba só compartilhando e não lê mais nada sobre o assunto. E assim, isso não quer dizer que isso é o seu posicionamento. Não para aí o seu posicionamento. O seu posicionamento também vai em ações. E uma das ações é caminhar em direção a saber do que você está compartilhando. Isso é responsabilidade de quem usa a internet também. Então, eu quero deixar esse recado aqui e voltaremos aí, se necessário, a falar desse assunto novamente. Uma coisa que eu quero deixar aqui em destaque, que eu acabei esquecendo de destacar, é que o próprio Felipe Grimaldi e uma das criadoras do Letras que Flutuam, esse instituto que a gente comentou aqui, vão estar presentes em um evento em Belém, agora entre os dias 21 e 25 de agosto. Então, o evento se chama Dia Tipo, tem aí redes sociais, busquem pelo evento. Se você estiver em Belém ou quiser se direcionar a Belém, vá lá. E estiver nessa área de design também, porque é um evento que fala de design gráfico, então eles estarão presentes nesse evento. E já estavam presentes antes dessa confusão toda acontecer. Então, eles já comentaram sobre isso, sobre o evento e tal, antes de tudo isso. Então, eles estarão lá presentes. Agora, essa questão toda gerou mais uma camada agora para eles debaterem. Se ele estiver disponível online, eu comento aqui e a gente vai conversando mais. Gostaria muito de ouvir esses papos, mas fica aqui a dica para quem estiver próximo de Belém ou for passar por lá, Dia Tipo, esse evento aí de design que vai falar de todas essas questões, né, fora do eixo sudestino, e que é muito importante também. Vamos agora para o nosso próximo e último assunto, que é o seguinte: vamos falar do samurai negro, o Yasuke. Novamente voltou aqui para os debates do Folclore BR, porque vão lançar um novo jogo da série Assassin's Creed, chamado Shadows, onde ele traz o Yasuke como um dos personagens jogáveis dessa série de jogos. É uma série de jogos bastante longeva, tem muitos jogos já na série, de spin-offs e relações. Ela conversa com histórias de diversas partes do mundo, então é uma coisa que trabalha um pouco uma ideia de teorias da conspiração futurista mesmo. Então é como se embaixo do Vaticano tivesse uma grande rede de conspiração do futuro que manda pessoas para outros lugares e não sei o quê. Então tem várias camadas aí que os personagens, no final das contas, resumidamente, eles são
projetados para pontos específicos da história. O espírito, meio que o cara é removido do tempo e ele vai para um outro lugar do tempo da história e ele vai lá resolver alguma coisa nesse tempo histórico. Então é um jogo que tem base histórica. Mas ele é ficção científica. Então vão ter coisas da história que vão ser modificadas para trazer ali a ação do jogo. Você pode modificar ações dentro do jogo. Vão ter personagens que vão ter a história modificada através de ações dos personagens nesse jogo, que eles viajam no tempo. Ok? Temos isso compreendido. O Yasuke é esse personagem que ganhou muita notoriedade nos últimos tempos, inclusive tem anime agora na Netflix, ele foi tema de escola de samba no ano passado e tal, que eu vou comentar um pouco sobre isso também. O que é reconhecido historicamente é que esse personagem existiu. Ele existiu de alguma maneira, ele era um escravizado negro que ele é levado numa missão jesuíta, na verdade é uma missão de avaliação das missões jesuíticas, no Japão. Ele é trazido de Moçambique, não se sabe muito bem de onde, e ele é levado por esse jesuíta, que deixa eu trazer o nome dele aqui, Alessandro Valinano, no século XVI. Então tem isso tudo documentado em documentos de jesuítas, italianos e portugueses. Não tinha nome, homem negro escravizado, não tinha um nome, e ele é dado o nome de Yasuke pelo líder militar japonês, o shogun japonês lá, que dá o nome dele de Yasuke, que significa o escuro. Ponto. Tem vários documentos que citam a existência, só que citam a existência dele como esse ajudante, essa pessoa que ajudou, e ele fica de posse do shogun, desse shogun que se chama Oda Nobunaga, que é esse shogun que fica de posse do Yasuke. É isso mais ou menos que se tem de história. Não se tem muita profundidade, porque ele era um personagem incomum naquele cenário, um homem negro, que inclusive tem um dos contos sobre o Yasuke, dizem que o Shogun pediu para que lavassem ele, para que tirassem a sujeira do corpo dele, porque entenderam que aquela pele negra não era uma pele, era uma pele suja, e aí tem uma dessas histórias e tal, que vai desse contexto colonial escravagista, que no Japão existiam pessoas escravizadas também por outros motivos que não o racial, que eram motivos de prisioneiros de guerra, pessoas que foram vendidas por famílias e tudo mais. Então tem esse contexto. Ok, não se tem muita coisa. Agora, ele foi um samurai? Não sabemos. Não tem nada ao certo. Não tem nada dito. Ele foi. Não tem nada que diga isso. Tem um documento que chega perto disso, que chega perto de dar a ele uma notoriedade de militar também no Japão e tal, de ajudante dos samurais. Tarará. Beleza. No contexto ficcional, eu acho que isso está mais próximo de uma questão histórica do que muita coisa que é relacionada nesse jogo aí, gente. Vamos deixar isso aqui em aberto. Então, esse personagem chega na internet e causa esse barulho que está relacionado a essa cultura da lacração, né? Que tanto a extrema-direita gosta de falar. E aí fala que agora chegou o ponto do jogo ter essa lacração. Como assim um samurai preto? Inventaram, reconfiguraram a história. Pô, reconfiguraram a história? O jogo é meio sobre isso, assim. Desculpa dizer, né? Você é um personagem que viaja no tempo e meio que reconfigura algumas coisas da história. Mas isso, eles tentam argumentar de uma forma como se não tivesse racismo envolvido nisso, né? Como sempre, né, gente? A gente tá cansado de ver esses papos aqui. Então, o Yasuke, ele foi esse personagem que, inclusive, venceu o desfile da Escola de Samba de São Paulo, no ano passado, na escola Mocidade Alegre, que trouxe o Yasuke como tema principal, trazendo uma ideia, inclusive, de ser o samurai da quebrada. Então, eles vão se apropriar da história do Yasuke para trazer essa narrativa para dentro desse desfile da Escola de Samba e tal. Então, foi um desfile muito bonito, uma coisa super bem feito também, e vale dar uma olhada na internet, buscar algumas imagens sobre ele.
Mas aqui estamos com mais um burburinho desse de barulho de possibilidades de construção e reformulação narrativa que a extrema-direita gosta de colocar como se estivéssemos reformulando a história por estar colocando personagens negros em notoriedade, né? O fato dele existir ou não como um samurai é um debate histórico, mas não impede da existência do personagem em documentos. Isso está documentado. Tá lá, esse personagem, ele existiu, um homem negro que foi ajudante de um shogun, um líder militar japonês. E pensar no contexto histórico de que ele, na ficção, possa ser um samurai, não me parece ser algo tão surreal. No jogo, olha que contexto maravilhoso para a extrema-direita, né? Você tem que escolher entre uma mulher japonesa e um homem negro samurai. Tem essas duas opções no jogo. Você pode escolher entre esses dois personagens. E é aí que a galera vem com mais força ainda, né? Tipo, como assim? Eu não posso escolher outro personagem. E ainda querem defender, tem uma ala defendendo da cultura do Japão. Do tipo, pô, na hora que vocês vão falar do Japão, que vocês não falaram ainda, vocês vão trazer um homem negro como um samurai? Que absurdo. Cadê a representatividade japonesa no jogo Assassin's Creed? Wellington, eu não sei se você estava por dentro desse debate, se você viu isso passar aí na sua timeline, mas como eu acho que você não é tanto dos games assim, talvez isso não tenha passado por você. Me diga aí qual foram suas impressões. Ai, gente, eu tô muito cansada desses debates. Desse povo chato, desse povo que não tem o que fazer, sabe? Cara, a primeira vez que eu ouvi falar no Yasuke, eu não sei se foi o Otto que me mostrou, acho que não. Foi numa matéria na internet e logo depois surgiu a notícia de que o meu querido, amado, eterno Chadwick Boseman, que já estava estourado, né, com o Pantera Negra, que já estava na produção de filmes, poderia ser, né, o Yasuke do cinema, tinha essas negociações. Essa possibilidade, enfim, eu lembro que eu fiquei muito impressionada com a história, né, desse homem que poderia ter sido um samurai vindo de Moçambique, toda a história que envolve ele e tudo mais. Mas assim, os meus filhos jogam, né, o Assassin's Creed, né, eles jogam, contra a minha vontade, inclusive, começaram a jogar muito cedo, porque tem uns jogos assim que eu preferia que eles não jogassem, mas eles jogam assim. E eu falei pro meu filho, quando eu vi a notícia, pro meu filho caçula, e ele ficou super animado, ele achou da hora, né. Então, assim, é um jogo, né? É uma ficção, é uma história, tem opções, são atividades, é isso que vocês falaram. E teve a escola de samba, a Mocidade em São Paulo, que defendeu esse enredo e foi campeã com esse enredo. E foi muito lindo o desfile dela, né? Dentro dessa questão da ficção, do que eles criaram para o samba, para aquele momento, né? Para aquela apresentação da escola na avenida. Eu acho que passa muito. Eu ouvi, inclusive, essa semana, de uma pessoa que disse assim: o homem branco está cancelado. Comecei a rir. O homem branco está cancelado. Wellington, você já reparou que não tem mais propagandas com homens brancos? E estava passando um comercial na TV, que era um homem negro, era uma moça negra, um homem negro e tinha uma pessoa branca que eu acho que era uma mulher, né? Aí a pessoa viu e disse assim: Wellington, eu sei que você é uma militante e tudo mais, mas você não acha que o homem branco está cancelado? Agora não tem mais propagandas com homens brancos e não sei mais o que. E começou todo aquele rosário de lamentações, Muro das Lamentações, né? Sim. Muro das Lamentações, que o homem branco está cancelado, que agora tudo é o homem negro, tudo é uma pessoa negra, que isso eu não fico preocupada com essa coisa que parece que é uma moda e depois a moda passa. Eu acho que esses debates eu comecei a rir e a pessoa estava falando sério, então eu parei de rir, né? Porque tem uma hora que quando tu começa a pensar, não, ela não está falando sério, mas ela estava falando sério, aí tu tem que parar de rir e prestar atenção, porque antes de mais nada eu sou uma educadora.
né? E se a pessoa me pede para eu dar minha opinião, eu vou dar minha opinião. Então eu vou dialogar com ela na medida do entendimento dela também, dos limites que ela tem. Porque se nas redes sociais isso estoura e faz barulho, porque as pessoas querem que façam barulho também. Porque a gente é muito pautado por esses barulhos. Eu estou bem cansada já disso, né? De ser pautada. Então tem algumas coisas que eu realmente deixo passar. Deixo o povo se esgoelar, porque, né, já é demais. Aí as pessoas ficam me mandando as coisas, porque elas acham que tu tens que comentar sobre tudo. Olha aqui, tu viu o que aconteceu aqui? A fulana passou por isso aqui. Se não tivesse me mandado, eu não teria visto. Ainda mais que eu tô com essa coisa de rede social, fora de algumas redes sociais. Que é ótimo também, porque senão tu não fica sabendo de nada. Tu vive a tua vida e não fica sabendo de nada. Mas eu sei que a gente trabalha com isso. É importante que a gente fique dentro das possibilidades também, sem enlouquecer por dentro do que estão comentando. E isso é só um reflexo dessa chiadeira que existe hoje na internet, envolvendo questões raciais em produtos que historicamente, né, que culturalmente foram construídos de outras formas. Que tem o dedo do mercado, sim, porque nós não vamos nos enganar. O mercado se apropriou das pautas, o mercado hoje lucra em cima das pautas. Então, hoje é importante para o mercado, seja o mercado do videogame, do audiovisual, do cinema, da animação, é importante o barulho, porque para o bem ou para o mal, fale mal, mas fale de mim, né? Isso gera repercussão, isso gera engajamento, as pessoas estão comentando, as pessoas vão assistir de raiva ou vão assistir porque estão cancelando. Então isso tudo gera essa espetacularização do debate barulhento que, como vocês falaram na pauta anterior, não leva a nada, porque é uma discussão, vira uma confusão, as pessoas não se escutam porque elas não estão a fim de dialogar e passa nessa questão dessa desconstrução de identidades ou de estereótipos ou de produtos que são considerados brancos, que têm um padrão. E quando você, a partir do mercado, a partir de um produto já conhecido, vai entrar nisso, você tem que saber que isso vai causar um barulho, que isso vai causar um estranhamento. E às vezes esse estranhamento é mesmo para ser causado. Então, o público precisa também entender que ele é muito usado para isso, inclusive para fazer esse barulho, né? E que às vezes esse barulho, ele é só o barulho pelo barulho, porque as coisas vão acontecer independente da sua vontade, independente do que você quer. Então eu acho que é mais um barulho desnecessário em cima de uma história, em cima de um personagem, em cima de um jogo muito conhecido, mas assim, que não me fala muita coisa, sabe? Que na verdade não vai mudar muita coisa, muita lógica. Eu preferia, por exemplo, que o barulho fosse em cima da história desse Yasuki mesmo. Eu preferia que fizessem alguma coisa sobre esse personagem, que construíssem uma história para ele, que mostrassem essa história, mesmo que fosse uma história ficcional, em cima de algumas coisas, mas que a gente pudesse estar debatendo ele em si, do que o fato de pessoas estarem incomodadas por ele estar num jogo de videogame, né? Por ele estar ali como uma opção do jogo do videogame. Então, esse barulho pelo barulho não me apetece mais, assim, não me interessa. Eu entendo que ele para o mercado é importante, para as redes sociais é importante, para gerar conteúdo é importante, e curiosidade também. Mas eu penso que é uma coisa proposital que nos faz ficar ainda mais surdos a nós mesmos e às pautas que de fato importam, sabe? Eu estou pensando assim hoje, sabe? Então Perfeito. Eu já estou bem cansada dessa turminha do Muro das Lamentações, bem cansada, bem cansada. Concordo plenamente. Eu adoraria mesmo que o Homem Branco tivesse cancelado, mas está longe do Homem Branco. Nossa Senhora. Muito longe, muito longe. Lorena. Eu tô com compartilho do sentimento de cansaço da Wellington, mas ele é por outro motivo. Porque imaginem vocês, sei lá,
a gente está discutindo. A gente tem uma coisa aqui no Brasil que todo mundo, ó, sabe que, independente de ser real ou não, a gente já reconhece e ninguém liga. Sei lá, o Lampião tem esse nome porque ele atirava tão rápido que fazia. Acendia, parecia que tava um lampião aceso no escuro. Uhum. Não interessa se isso é verdade ou se é mentira. Tá lá. Sabemos. Ok, bacana. Aí, vamos supor que daqui 10 anos, um fulano vai lá e faz um jogo na Finlândia e ele põe um lampião e ele conta exatamente essa história. E aí os finlandeses começam a discutir. Ai, mas o lampião nunca fez isso. Na verdade, ele fez não sei o quê. E começa a discutir sobre a possibilidade histórica de ser isso aqui. Gente, ninguém liga. O que vocês acham? E aí eu tô cansado pelo seguinte, o Yasuke não é a primeira vez que ele tá aparecendo. Ele é uma novidade pro Ocidente. Sim, ele é uma novidade pros ocidentais. Esse bicho, e nem tanto pros ocidentais, porque se você era otacão assim, lá nos inícios dos anos 2000, você já ouviu falar de Afro Samurai? Sim, sim. Tipo, mas é uma outra coisa, né? Pro caminho, mas a questão é, o imaginário do cara negro que foi um samurai, ele está no Japão já, e isso não era um questionamento. Você pode virar e falar, não, mas será que é uma figura histórica mesmo? Beleza, vai fazer um debate. Mas não era isso que estava sendo feito, não era um debate da avaliação da questão histórica, não. O pessoal estava alucinado, porque, de repente, um jogo gringo, ocidental, vai me falar uma coisa que é óbvia. Ele tem um samurai negro japonês. Mítico, real, não ligo. Tem. Ele vai lá e pega um negócio óbvio que todo mundo já falou no Japão alguma vez na vida, e as pessoas começam a questionar. Ai, mas os japoneses não ligam. Os japoneses não estão nem aí, porque eles já viram pelo menos 5 animes diferentes com uma referência a esse homem. Sim. E ninguém filmes liga. também, live action também. Tem filme. E ninguém liga. Aí os caras me vêm fazer uma discussão. É o que eu falei, a gente já tem referências desse, pelo menos ali nos anos 2000. Talvez, deve ter coisa mais antiga. Aí os caras me vêm em 2024, 2023, me fazer uma discussão se esse homem existiu. Um bando de Zé Ruela de Massachusetts, sei lá, tá ligado? Ninguém liga, meu amigo. Vai arranjar o que fazer. Vem cá. Ah, não sei o que, porque é lacração. Lógico que eles escolheram esse cara por causa disso, porque eles querem fazer uma indústria na representatividade e quer ganhar dinheiro com isso. Mas eles não tiraram isso da bunda, né? Tipo, os caras tiraram isso do quê? De um contexto cultural pop japonês que já está estabelecido. Sim. O Yasuke já está estabelecido. O Yasuke já está lá. Aí me vem fulano inventando 1 milhão. O Twitter tava um inferno. O Twitter já é um inferno. Consegue imaginar um inferno maior? É o que estava sendo. Porque o pessoal começou a alucinar tanto numa tentativa de invalidar esse cara, que nunca foi uma questão, que o pessoal começou a ir atrás de gravura japonesa com homens negros, assim, para provar que ele nunca foi um samurai, que na verdade ele não era nada demais, que na verdade não sei o quê. E aí você via, era um negócio completamente fora de contexto, era só uma ilustração aleatória de um jesuíta que chegou, porque vieram um monte deles. Sim, e ele fica depois, né? E os jesuítas vão embora e o Yasuke aí o pessoal começa a ficar batendo boca de um negócio assim, e aí eles têm a pachorra de usar japonês. Ai, mas o que os japoneses acham disso? Meu filho, eles não estão nem aí, eles não queriam nem que você estivesse brigando por uma coisa tão imbecil. Tipo, não faz o menor sentido essa coisa toda. É como se você chega do nada debatendo uma coisa que no mínimo já foi debatida e ninguém liga mais. A historicidade do Yasuke não interessa. Não interessa a historicidade do Yasuke. O Yasuke, eu não sei se ele já se encaixaria como uma figura mítica, mas ele já é uma figura bem estabelecida no imaginário japonês. Isso. Você não vai vir me dizer, ai, mas não sei o que. Não interessa. Você tá falando, ai, porque é japonês, então agora escuta o diabo do contexto do Japão e cala a boca, não jogue o jogo, vai fazer outra coisa, pelo amor de Deus. Exato. E no imaginário popular japonês, é claro que um homem negro vai espalhar de diversas formas, né? Sim. Eu tava aqui comentando esse lance de como no imaginário as coisas vão se transformando. Você imagina um homem negro no Japão do século XVI sendo contado
Porque o próprio Shogun, Oda Nobunaga, que encontra o Yasuke, ele já encontra meio espantado. E todas as pessoas em volta ficaram espantadas, segundo lá o conto que conta essa parte. Que não é um conto, tem uma crônica, que chamam de crônicas japonesas, que contam essa parte lá, que esse Shogun mandou ele entrar porque tava todo mundo no burburinho, tipo, um homem negro, o que tá acontecendo? O que é esse homem? O que é essa pele? Essa feição é diferente e tal, porque ele é muito diferente pros padrões asiáticos. Então, esse homem negro no Japão, ele vai causar um outro burburinho, assim como todos os homens negros que passaram por lá nesse período histórico, até esse período histórico, né? Então, assim, isso vai se espalhar pela cultura popular de uma forma totalmente diversa. Imagina o quanto de história envolvendo o Yasuke deve existir na cultura popular japonesa. Então, assim, é lógico que isso vai se espalhar. Só que a forma de enxergar isso, por conta dessa relação da cultura pop, ela é muito de defesas, de causas muito específicas, de defesa do meu japonês, sabe? Ai, meu Japão. No Brasil, sabe? Brasileiro querendo defender o anime dele, que pode, que não pode. E vira uma série de discussões completamente improdutivas para todos os lados. Então, a ideia que eu quero trazer aqui é, mais uma vez, você ir em direção a esse aprofundamento. E o fato de entender que ele é ou não um samurai não desfaz o peso desse personagem, que ele veio para a cultura de uma forma mais diversas possíveis. Então, o fato dele poder ser um samurai já é uma potência muito útil para que os cidadãos estadunidenses, por exemplo, que tem uma cultura do samurai também muito grande, os negros estadunidenses com a cultura japonesa, é uma outra parada que, se você for procurar saber, meu irmão, tem documentários sobre isso. Tem na Netflix, inclusive, um documentário sobre justamente a influência do Blaxploitation junto com essa questão japonesa, samurai, como isso se mistura, a questão da luta, do Kung Fu, na cultura negra estadunidense. Teve um terremoto em Lisboa, né, que detonou a cidade inteira em 1800 e alguma coisa, não lembro. Assim, detonou a cidade inteira, morreu gente pra caramba. E no jogo, esse terremoto acontece porque tem lá uma tecnologia lá dos assassinos que estão lutando contra os templários. Quem reclamou sobre isso? Quem reclamou sobre as pessoas que morreram lá em Lisboa e pegaram essa tragédia e transformaram em um plot do jogo? Sabe? É que nem aquele papo, acho que eu já te contei, que eu fui xingado na internet, porque primeira vez que eu fui xingado assim, pesado na internet, né? Que foi quando eu falei assim, olha só esse filme, a Muralha da China, ou como fazer um filme passado na China, sobre chineses, estrelado por um branco, né, de olho azul. Aí me xingaram e tal, porque eu estava falando besteira, porque a gente se identificava mesmo com o Matt Damon, né? Sei lá, Matt Damon. Aí se identificava com esse cara louro de olho azul. Era esse cara que a gente se identificava, e não com o chinês. Então, não dá para ver de outro jeito que não o racismo. Assim, é muito... A gente pode tentar fazer uma mirabolância maluca, mas é racismo. É racismo em você não ter autoridade para ver, porque, tipo, o que a Lorena está falando aí? É como se não existisse representação de samurai japonês, né? A gente tem 2 representações de samurai na indústria cultural, 2 japonesas, aí tem agora esse negro. Não tem mais. Assim. Não tem. O que a gente mais tem na indústria cultural é representação de samurai japonês. Um deles é negro. E é baseado em figuras históricas, né? Em uma figura histórica. Eu joguei um monte de Assassin's Creed aí. Não, mentira, só joguei os de pirata, que eu gosto de pirata. Mas todos os de pirata que eu joguei era isso, assim, não existiu o cara, sabe? Aí agora a gente tem baseado em alguém que existiu. É claro que os jogos, eles têm um monte de figura histórica. Tipo, o Leonardo da Vinci foi o cara que fez a arma lá do assassino, não precisar cortar o dedo dele, né? Que tinha que cortar o dedo e tal. Aí o Leonardo da Vinci fez isso. Aí, pô, ninguém reclamou, assim. Cadê as viúvas do Leonardo da Vinci reclamando disso? Então, não tem nenhuma, assim, concepção possível que não seja você estar sendo racista com relação a esse personagem. Você não gosta de ver uma pessoa negra, né? É isso que você não gosta, né? Então fale logo isso.
Não, é isso, porque é isso, assim, há sempre uma genealogia no porquê você gosta ou não gosta de alguma coisa. E você tem que ficar atento às questões do racismo estrutural dentro de você mesmo. Essa questão da historicidade, ela também é muito interessante. É outro tipo de coisa que me tirou a paciência, porque você pode notar que é um tropo comum do discurso, né? Você apelar para a historicidade quando se faz qualquer alteração em universo de fantasia medieval, e não sei o que, botou mulheres lutando, mas não tem nada a ver, porque historicamente não sei o que e tal. O momento que. Aí a gente tem um momento que vai ter o Assassin's Creed pegar um elemento histórico para embasar o personagem ali. A gente vai ter gente indo no artigo sobre o Yasuke na Wikipédia, tentando alterar o conteúdo histórico para não fazer mais sentido. Os caras cobram conteúdo histórico e quando tem, eles vão lá tentar fingir que não existe. Eles vão ativamente tentar alterar a realidade para fingir que não existe. Tem coisa mais. Aí o Otoniel fala: é simplesmente racismo. É simplesmente racismo. Não tem outra justificativa para você ter literalmente os caras entregando uma coisa que você vive enchendo o saco para ter. E aí você fala: mas peraí. Mas veja bem. É que, na verdade, você entendeu errado. Vocês japoneses, vocês não sabem como é que foi aí no Japão. Então deixa eu explicar aqui como é que foi a partir dessas análises completamente absurdas que eu tirei em 5 minutos de pesquisa. Não tem outra justificativa. É isso. Então, ficamos aqui com essa conversa sobre o Samurai Negro. Confiram aí o desfile da Mocidade Alegre de São Paulo do ano passado, que foi campeão do carnaval aí. Trouxe o Yasuke aí de uma maneira bastante divertida também para o carnaval, né? Então, nós já temos esse personagem sendo tratado aí em muitas questões. Vamos ver ele mais e mais ainda nos próximos anos. Tem toda essa sinalização também do mercado com isso também, a gente não pode esquecer, porque está acontecendo isso, sinalizações de botar pessoas diversas dentro das suas obras para fazer essa sinalização de que se importa com diversidade e tudo mais. Isso não é uma coisa que está fora do radar, ela está também dentro dessa dinâmica, mas a gente precisa entender essa questão da ficção, né? Ficção, jogos, filmes, estão sempre tratando um ponto de vista ali e não necessariamente vai querer reconfigurar a história. Tem uma responsabilidade, e eu acredito que nesse caso dessa versão do jogo, é uma responsabilidade até maior do que muitas outras versões, onde eles trazem realmente um contexto histórico do Yasuke, como ele realmente existiu. Só que ele pode não ter sido esse samurai todo com essa armadura do jeito que a gente vê nas imagens e tal? Pode, mas dentro da ficção científica, é possível. Dentro daquele universo do jogo, é possível. E traz visibilidade histórica para uma coisa que muita gente não conhecia. E você vai procurar saber, você vai ver que é um pouco diferente do que é na ficção. Assim como todas as coisas que são na ficção baseadas em fatos, né? Você vai ver lá na hora... Sabe com o filme acaba e mostra o ator e a pessoa como ela é na vida real? Sabe esses filmes que tem um negócio, um contexto de geografia e tal? Aí você vê no final e fala, rapá, nada a ver. Exatamente. Essa sensação é com todas as coisas da ficção, assim. Você vai olhar na hora do negócio e, rapaz, que isso? Tom Cruise? Não tem nada a ver com o Tom Cruise, esse cara. Olha a cara do cara. Gente, aí é um carinha meio normal, assim, né? Tipo, é muito bom ver essas imagens, porque você vê que não tem nada a ver com aquele ator ali, bonitão ali, fazendo negócio. Não, uma pessoa normal. E aí você tem esse contexto. Então, isso acontece para tudo na ficção. E a gente precisa olhar isso com mais calma e não sair tacando essas pedras. Fora isso, é racismo, sim. Ponto. Não tem o que possa te defender aí, meu amigo. Guarde essas suas dores aí, trabalhe ela aí dentro de você, e nós vamos continuar falando aqui de Samurai Negro, de tudo que estiver acontecendo aí na mídia, e dessas reformulações e repensamentos aí da cultura e cultura popular do Brasil e do mundo. E isso aí a gente não vai deixar de fazer aqui no Folclore BR.
Voltando aqui na edição do podcast para fazer um complemento aqui a essa notícia que a Ubisoft, a empresa responsável pelo jogo Assassin's Creed Shadows, publicou no dia 23 de julho uma carta de atualização para a comunidade japonesa. E aí nessa carta eles comentam, no geral, coisas muito parecidas com o que comentamos no programa também. Quero trazer aqui uma aspas aqui para Ubisoft. Nós nos esforçamos significativamente para garantir uma representação imersiva e respeitosa do Japão feudal. No entanto, nossa intenção nunca foi apresentar nenhum dos nossos jogos Assassin's Creed, incluindo Assassin's Creed Shadow, como representações factuais da história ou dos personagens históricos. Em vez disso, pretendemos despertar a curiosidade e encorajar os jogadores a explorar e aprender mais sobre os cenários históricos pelos quais nos inspiramos, fecha aspas. Esse aqui é um trecho da carta exibida. Eu quero mostrar mais um trecho aqui, mais para a parte final aqui, que eles falam de liberdades criativas e inspirações históricas. Vamos lá, abre aspas. Embora busquemos autenticidade em tudo o que fazemos, os jogos Assassin's Creed são obras de ficção inspiradas em eventos e figuras históricas reais. Desde o início, a série tomou licença criativa e incorporou elementos de fantasia para criar experiências envolventes e imersivas. A representação de Yasuke em nosso jogo é uma ilustração disso. Sua vida, única e misteriosa, o tornou um candidato ideal para contar uma história de Assassin's Creed com o cenário do Japão feudal como plano de fundo. Embora Yasuke seja tratado como um samurai em Assassin's Creed Shadows, reconhecemos que isso é uma questão de debate e discussão. Nós entrelaçamos isso cuidadosamente em nossa narrativa e com o nosso outro personagem principal, o shinobi japonês Naoi, que é igualmente importante no jogo. Nossos protagonistas duplos fornecem aos jogadores diferentes estilos de jogo. E fecha aspas. Então fica essa a atualização. Eu vou deixar os links na descrição aí de onde você estiver ouvindo ou assistindo. Vamos esperar agora o lançamento do jogo, né? Que o jogo ainda não foi lançado, ele lança no dia 15 de novembro, e lá teremos uma outra camada nessa discussão aí, que vai voltar provavelmente aqui para os nossos radares. Chegamos ao fim do programa. Eu quero agradecer aqui enormemente todo mundo que está aqui presente e também convidá-los a apoiar o Folclore BR. Caso você possa, por favor, considere aí se tornar um apoiador do Folclore BR. Eu, inclusive, quero aí nesse retorno da gente fazer uma nova reformulação. E se a gente chegar lá em 100%, porque ainda não chegamos em 100% lá no Catarse, hein? Mas se a gente chegar em 100% lá na nossa campanha de financiamento, eu quero começar a fazer programas exclusivos para os apoiadores mesmo. E bater esse papo que a gente bate aqui, só que de uma maneira mais aprofundada. Pegar cada um desses assuntos e aprofundar mais. E falar de uma forma que a gente não tem tanto conforto de falar aqui ao vivo para a internet, sabe? Então, uma das metas eu quero que seja essa, fazer conteúdos exclusivos para os apoiadores, a gente conversar de uma maneira mais aberta, responder as perguntas e fazer uma coisa ali de uma forma mais aproximada. Então, se você quiser e puder, vai lá em folclorebr.com/apoie, que tem todos os links lá, inclusive você pode dar um pix aleatório aí pro Folclore BR, lá no olá@folclorebr.com. E com a quantidade que você quiser, que puder, qualquer quantidade que você puder ajudar aí financeiramente o projeto, já é muito significativo. Nós temos alguns apoiadores agora, nesse momento, no projeto, e eu tô sempre enviando para eles também impressos e coisas que eu levo para eventos e tal. E eu quero continuar fazendo isso, eu quero continuar que esse apoio aqui continue válido. Então, se você quiser e puder, por favor, chega com a gente aí na plataforma que você achar mais confortável, tá bom? Então fica aqui esse recadinho também.
E é isso, gente. Muitíssimo obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Quero deixar aqui esse espaço também para meus amigos folclóricos poderem falar aqui, dar o seu dizer final aqui. Muitíssimo obrigado, Welita, pela presença aqui mais uma vez. Obrigada, gente. Sempre é um prazer estar com vocês, falar sobre assuntos relevantes e irrelevantes da cultura, mas que fazem barulho, porque a gente aprende também, né, com esses barulhos de alguma forma. Prazer, estava com muita saudade do Hora Folk. Apoiem o projeto para que o Hora Folk possa não ficar tanto tempo longe, para que Anderson possa voltar e a gente possa discutir mais vezes. Aqui todo mundo tem os seus trabalhos individuais, mas o Anderson faz isso com muito prazer, muito amor, e também é um prazer estar com ele e ser a colaboradora. Eu estou num hiato de férias agora, porque vou me preparar para coisas pesadas agora nos próximos 2 meses, mas tem coisas legais chegando aí, em termos de trabalho como artista audiovisual. Em breve eu vou voltar a falar de cinema, mas isso é mais para o 2º semestre. Aí a gente, na medida que for se encontrando novamente, eu falo com vocês. Lorena, muito obrigado. Ai, gente, é muito bom estar aqui podendo comentar as coisas de novo, podendo novamente, né, fazer crítica, fazer debate, falar de coisas importantes e não importantes, né, como a Elita falou. Então, espero que vocês todos tenham gostado. Fiquem de olho para acompanhar a gente nos próximos lives aí, seja do Hora Folk, seja de outros projetos. E é isso, galera. Até a próxima aí. Bom demais estar de volta. Perfeito. Toniel, muito obrigado. Gente, muito bom ver vocês. Muito legal falar com a Elita, com o Anderson, com a Lorena. Eu vejo assim esse espaço como um espaço que faz com que a gente tenha essa noção de que as coisas têm um sentido, têm uma lógica lá por trás, na cultura, dentro de um processo historicamente constituído da sociedade. Você pode não pensar sobre ele, ser ingênuo sobre ele, mas ele vai estar lá. O discurso que você dá, você vai dar um discurso para lá e para cá, né? Sempre tem você tem uma ideologia por lá, que nem o Paulo Freire fala. A questão é se você vai ter a sua ideologia de uma forma mais inclusiva ou não. Então, discutir cultura aqui dentro, Anderson, nesse espaço que tu proporciona, é uma forma da gente pensar sobre quem nós somos, sobre nós mesmos, sobre o que é esse conceito de identidade, sobre para onde a gente pode ir, sobre o que a gente está errado. E é uma forma muito legal de aprofundar questões que não podem ser naturalizadas. A cultura não é naturalizada, assim. Tem aquele lance lá que eu citei da frase do J.R.R. Martin, que pouco conhecimento é muito perigoso. Às vezes é mais perigoso do que nenhum conhecimento, sabe? O pouco conhecimento é muito complicado se você faz, né, se você se baseia só nele. Então aqui é uma forma da gente se aprofundar. Gosto muito disso. Fico muito honrado quando você me chama e gosto muito de acompanhar quando vocês discutem sobre as coisas. Obrigado. Beijos. Perfeito, gente. Muitíssimo obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente, que foram ouvir o podcast eventualmente em qualquer outro momento. Agradeço demais todo esse apoio dado ao Folclore BR. Estamos voltando com tudo. Inclusive, fica essa dica aqui que final do mês, nos dias 27 e 28 de julho, se você estiver ouvindo ainda em julho de 2024, eu estarei no Perifacon 2024, a 4ª edição do evento, que é evento feito na periferia, pensando a periferia também. Então ele é uma coisa assim, muito fora da curva. Para mim é o evento mais importante da cultura pop do Brasil, assim. De importância não tem nenhum que não seja assim no eixo sudeste, né, ali São Paulo, falando dentro da periferia. Perifacon é uma experiência muito, muito interessante. Então, se você nunca foi, fica aí o convite também. Estarei lá com a mesa de artista, levando meus trabalhos e divulgando aqui o trabalho do Folclore BR também. Então,
fica esse convite aqui. Busque Perifacol nas redes sociais, vou deixar os links, tudo aí para você acompanhar e saber mais. E é isso. Gente, muitíssimo obrigado. Vamos deixar aqui um tchauzinho no final pra gente ir embora. Tchau, gente. Muito obrigado a todo mundo que esteve aí. Obrigado. Tchau, tchau. Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. A edição do programa é sempre dividida em 2 grandes blocos, então dá uma olhadinha aí pra ver se você não perdeu alguma coisa. Não deixe de seguir o Folclore BR pelas redes sociais, é só buscar Folclore BR, tudo junto que você vai encontrar lá. Na dúvida, você pode ir em folclorebr.com/links, que você vai encontrar tudo que é link lá para seguir e compartilhar aí pelas redes sociais. Não deixe de reagir aí, seja lá no programa você estiver ouvindo, no Spotify, no Apple Podcast, tem lá umas estrelinhas para você colocar e deixar aí as suas impressões sobre esse programa. Isso vai com certeza somar bastante aqui pra gente. Quero deixar um agradecimento especial aos nossos queridos apoiadores. Se você quiser e puder, considere aí apoiar financeiramente esse projeto e ajude-nos aqui a continuar valorizando a cultura popular de uma forma bem inovadora. Você pode apoiar pelo catarse.me/folclorebr ou encontrar a melhor forma para você através do link folclorebr.com/apoie. E aí você pode apoiar até pelo Pix no olá@folclorebr.com. Nosso muito obrigado a André Kenji Arakaki, Emily Yoshi Sasaki, Família Alves Misfield e Márcio Luiz Quedinho. Muitíssimo obrigado, vocês ajudam aqui a manter acesa essa chama que ilumina essa grande roda de bate-papo aqui sobre cultura popular brasileira e espero poder continuar aqui esse ano encantando vocês. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alvaz.